Olá, primeiro ano! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre movimento uniforme. O que é o movimento uniforme? A gente vai falar sobre as características conceituais, tá? Eu já vou falar para vocês que pode ser que aconteça de vocês ouvirem alguns barulhos de obra, porque aqui no prédio onde eu moro tem alguns apartamentos que voltaram a estar em obras. Mas enfim, vamos lá. Aqui nessa tela inicial, a gente pode ver uma figura. Eu vou ativar o laser para ficar mais fácil, tá? A gente pode ver uma figura de um veículo, né? Esse veículo, a gente pode ver que ele está mudando de posição a cada intervalo de tempo. E esse veículo, ele está se movimentando aqui numa trajetória. Nossa trajetória é essa linha reta indicada por essa flechinha aqui nesse canto. Bom, o que está acontecendo com esse veículo, né? Aqui está, nesse canto esquerdo da tela, o marco zero, ou seja, o ponto zero. A gente pode dizer que esse ponto zero é o nosso referencial. Eu tenho em seguida a marcação da posição 10, da posição 20, da posição 30, posição 40 e posição 50. Na trajetória, nessa reta da trajetória, as posições são indicadas por esse S e entre parênteses está indicando a unidade de medida dessas posições. Então, a posição S está medida em metros. Aí vocês podem perguntar assim para mim, por que S, professora, né? Lá na velocidade média a gente viu que deslocamento era representado pela letra S. S vem de space do inglês, espaço, tá? Traduzindo melhor na física, posição. Então, a gente observa aqui que o nosso veículo, no instante de tempo t igual a zero, ele está na posição 20 metros. No instante de tempo t igual a 1, ele está na posição 30 metros. No instante de tempo igual a 2, ele está na posição 40 metros. E no instante de tempo igual a 3, ele está na posição 50 metros. Primeira coisa, esse veículo ele não parte do referencial, ele parte de uma posição à frente desse referencial. Que posição é essa? A posição 20. Outra coisa, observem que de 0 a 1 segundo se passou 1 segundo, né? De 1 a 2 se passou 1 segundo, de 2 a 3 se passou 1 segundo. Então, ele está andando em intervalos de tempo aqui de 1 segundo. E ele anda 10 metros em cada intervalo de tempo. Então, aí a gente tem a primeira característica do nosso movimento uniforme. Um movimento uniforme é quando, em intervalos de tempos iguais, eu tenho um deslocamento igual. Ou seja, em 1 segundo eu percorri 10 metros, no próximo segundo eu percorri mais 10 metros e assim por diante. Esse é o movimento uniforme. Existe ainda uma característica dentro do movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme. O que significa um movimento retilíneo uniforme? Significa que essa trajetória do corpo vai ser uma trajetória retilínea, vai ser uma linha reta. Não vai ser uma circunferência, nem cheia de curvas, sinuosa, né? Não vai ser uma parábola, uma semicircunferência, nada disso. Vai ser uma trajetória totalmente retilínea. Lá naquelas atividades onde eu pedi para vocês representarem a trajetória de uma pessoa, por exemplo, atravessando uma rua ou caminhando na rua, a trajetória de uma pessoa caminhando na rua pode ser representada por uma linha reta. Então, se essa pessoa sempre tem a mesma frequência de passos, ou seja, ela dá a mesma quantidade de passos no mesmo intervalo de tempo, ela está percorrendo distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Essa pessoa, eu posso dizer que ela tem um movimento retilíneo uniforme, MRU. Agora, por exemplo, o relógio. O relógio ele tem uma trajetória circular, uma circunferência, né? Esse relógio ele percorre as mesmas distâncias no mesmo intervalo de tempo? Sim, a cada segundo ele percorre uma distância pequenininha lá na circunferência do relógio. Esse relógio, o ponteiro do relógio, ele tem um movimento uniforme, do tipo circular, porque a trajetória é uma circunferência, ok? Bom, vamos passar para o próximo slide. Então, o que é um movimento uniforme? No movimento uniforme ou no movimento retilíneo uniforme,
Quando a gente fala em movimento retilíneo uniforme, eu estou dizendo que a trajetória do objeto é uma linha reta. Se eu estou falando um movimento uniforme, eu estou considerando uma trajetória qualquer. Então, no movimento uniforme ou no movimento retilíneo uniforme, o objeto percorre deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais. Isso significa que no MU ou no MRU, a velocidade média vai ser igual à velocidade instantânea. E essa velocidade é constante, ela sempre é a mesma. Então, voltando lá para a nossa figura, né? Então, se eu tenho um intervalo de tempo de 1 segundo e eu tenho um deslocamento de 10 metros, eu posso dizer que esse veículo, esse objeto aí, está percorrendo essa distância, ou seja, essa trajetória, com uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, se a gente for pensar no motorista que está dirigindo esse carro aí, para ele, lá no painel do veículo, a velocidade média de percurso vai ser igual à velocidade instantânea. Então, se a gente pensar em carros mais tecnológicos, a velocidade média que aparece no painel, que é aquela velocidade que considera aí paradas ou sem paradas, um trânsito mais intenso ou menos intenso, se a gente considerar que esse veículo não está pegando trânsito nenhum, essa velocidade média vai coincidir com a velocidade do velocímetro do carro, que seria a velocidade instantânea. A gente falou sobre isso um pouquinho na outra videoaula. Então, uma definição mais geral ainda, né? No movimento uniforme, a velocidade escalar instantânea é constante e não nula, ou seja, o veículo não está parado, o objeto não está parado, o ponto material não está parado. Bom, aí eu vou deixar aí uma perguntinha para vocês responderem, tá? Eu quero que você pense aí. Cite 3 movimentos ou situações vivenciadas por você no seu dia a dia que podem ser consideradas um movimento uniforme ou um movimento retilíneo uniforme. Então, aqui na videoaula eu já falei 2. Se você quiser se desafiar mais ainda, você pode falar 3 totalmente diferentes da que eu falei aqui na videoaula. Se você não quer se desafiar tanto, né? Você só pode completar mais uma aí. Mas eu vou deixar um formuláriozinho para vocês estarem colocando essas respostas de vocês e eu acompanhar o que vocês colocaram como resposta para ver se tá certinha a definição na cabeça de vocês, ok? Bom, aqui no movimento retilíneo uniforme a gente também pode ter a classificação de movimentos. A gente já falou em classificação de movimentos nas aulas anteriores, mas aqui a gente vai usar muito mais, porque a gente vai olhar para as equações, para os gráficos e tentar descrever que tipo de movimento esse veículo está fazendo, ou esse corpo está fazendo, com base nos gráficos. Bom, vamos olhar aqui para a figura então, né? Essa primeira figura aqui, ó, que a prof está circulando. Como que eu posso dizer que esse movimento realmente é progressivo, né? Quais são as características de um movimento progressivo? O movimento progressivo é quando o móvel se movimenta no mesmo sentido de orientação da trajetória. Ou seja, aumenta o valor de suas posições com o passar do tempo. Se aumenta o valor de suas posições com o passar do tempo, também aumenta o valor da velocidade. Então, a minha velocidade sempre vai ser positiva, ok? Bom, aqui nessa figura a gente está ilustrando o que é um movimento progressivo. Eu tenho a trajetória aqui, vocês podem ver que não é uma trajetória totalmente retilínea, mas eu posso classificar esse movimento como progressivo. Essa trajetória está orientada aqui por essa flechinha, né, no sentido positivo. E olha só, o meu ponto material também está essa flechinha representando esse movimento. Olha só, coincide a orientação da flechinha do movimento do ponto material com a orientação da trajetória, tá? Então, quando coincide isso, significa que o movimento está progressivo. Quando a velocidade for positiva, também significa que esse movimento está progressivo. Então, eu posso ter aí a orientação do movimento do objeto coincidindo com a orientação da trajetória ou a velocidade positiva, ok? Bom, e quando esse movimento é retrógrado?
Movimento retrógrado quando move ou orienta-se no sentido oposto ao da orientação da trajetória, ou seja, diminui o valor das posições com o passar do tempo. Vamos olhar aqui essa outra figura aqui embaixo, ó, que ilustra um movimento retrógrado. Olha só, meu objeto está se movimentando da esquerda para a direita, é isso que está indicando aqui essa flechinha verde. Mas a trajetória está sendo indicada como sentido positivo da direita para a esquerda. O sentido do movimento do objeto coincide com o sentido de orientação da trajetória? Não. Então, o meu movimento é retrógrado ou regressivo, como está aparecendo aqui na imagem, né? Mas também eu posso classificar um movimento como retrógrado quando a velocidade desse objeto for menor que zero. Por que menor que zero? Porque esse objeto está ocupando posições cada vez menores. Então, a minha velocidade vai ser negativa, ok? Para a aula de hoje era isso. Obrigada, primeiro ano.